Aí, para agradar a esposa, pô, eu falei assim, olha, eu vou até 2 dias, né? Porque era um retiro de carnaval e começava numa sexta e terminava numa terça-feira. O mais interessante, né, cara, foi que quando deu os 2 dias, que era para mim voltar, ela falou assim, amor, eu já arrumei sua mala. Eu falei para ela, voltar, não tem volta mais, o barco já tá em alto mar. Aquele retiro durou 5 dias. E quando chegou no último dia do retiro, eu não quis ir embora mais. Se você perguntar a qualquer um, ele é católico, mas ele não pratica. Boa noite, começando mais um no Plano 7. Hoje nós iremos conversar com o Sérgio. Você vai conhecer o Sérgio Ricardo Barbieri, presença do Kozakiewicz mais uma vez. Boa noite, Koza. Boa noite, Ademir. Um prazer estar contigo. Sérgio, mais uma vez aqui, né? Só que para um assunto um pouquinho diferente, né? Boa noite, tudo bem? Vamos nessa, né, cara? Vamos botar pra frente. Legal, antes vamos falar de energia, né? Isso, nós vamos falar de Bad Wolf. Você não precisa de asas para voar, você precisa de energia, você precisa de Bad Wolf. Bad Wolf é do Grupo Coroa. Muito bem. Sérgio Ricardo Barbieri, um católico convertido. Sérgio, quem é Sérgio Ricardo? Rapaz, você tocou num assunto aí bem pesado. Convertido, se você for traduzir essa palavra conversão, você vê que conversão é mudar de direção. Então, a gente nunca é convertido totalmente. Então, a cada dia, a gente tem que estar mudando de direção, não é verdade? Então, a cada dia tem um obstáculo na nossa frente que você tem que estar buscando essa conversão, mudando de direção. Porque se você não mudar de direção, você vai sofrer as transgressões que a vida vai impor para você. Não é aquele papo, você tem que andar na linha. Sim. Se você andar na linha, o trem vai pegar. Tem hora que você vai ter que sair dessa, né? Tem hora que você vai ter que ter uma saída. Bacana. Sérgio, vamos falar desse um católico convertido. Aonde aconteceu essa conversão e como foi isso? Então, cara... Passa pra gente mais ou menos aí. Foi até assim... uma coisa bem inusitada, né? Porque foi num retiro de carnaval. Fui convidado pela minha esposa para um retiro de carnaval e em Jaciguá, Colégio dos Padres. Muito famoso o Colégio dos Padres em Jaciguá, ali em Boa Esperança. Isso, ali mesmo, Boa Esperança. Muito famoso. E aí eram 5 dias de retiro e ela insistiu para que eu fosse nesse retiro e eu tinha comprado 22 caixas de cerveja para passar o carnaval. Eu ia fazer uma pergunta. Você fazia parte da Igreja Católica? Não fazia parte da Igreja Católica, não. Você já falou que 22 caixas de cerveja para onde você ia? Eu ia para Piúma. No carnaval? Mas você dizia que era católico. Eu dizia que era católico, né? Eu fui batizado na Igreja Católica. E uma curiosidade que depois... A minha família toda é família de evangélico. Hoje, só eu que sou católico lá em casa. Toda a minha família é evangélica. Mas já eram evangélicos? Eles eram católicos, mas não praticavam. Né? Tem isso, então. Sim, porque são de raiz italiana, né, cara? Então, a raiz italiana, meu avô, minha avó, eram católicos. Você nasceu onde? Eu nasci em Cachoeira da Pimirim mesmo. Mas sua família de onde? A minha família, ela é da Itália, né? E o meu avô foi prefeito de Atílio Vivaco aqui, o Ricardo Barbieri, foi o primeiro prefeito. E que me deu o nome. Eu sou Sérgio Ricardo Barbieri. Aí veio da Itália a família. Sim, a família é italiana. Tá, aí de repente você está indo para o carnaval e a mulher vai de encontro a você, a sua esposa, e fala assim, vamos no retiro? Aí eu... Que negócio é esse? Que retiro? Nem sabia o que era isso. Eu sabia lá o que era isso, cara. Então, rapaz, eu combinei com ela assim, olha, para agradar, né? Você sabe, você tem que agradar de vez em quando
e algumas vezes ela colocou umas roupas minhas pro lado de fora. É mesmo? Opa, aquela loucura, né, cara? O negócio começou a ficar sério, aí eu tive que tomar um rumo. Aí, para agradar a esposa, pô, eu falei assim, olha, eu vou até 2 dias, né? Porque era um retiro de carnaval e começava numa sexta e terminava numa terça-feira. Tá, mas lá começava na sexta? Começava na sexta. Aí você falou assim, eu vou na sexta e no sábado. Eu vou na sexta e no sábado e domingo, segunda segunda e terça nós vamos pra praia. Então ela... Ah, não, você ia tirar ela do retiro? Aí nós combinamos, fizemos esse Qual trato. o nome da esposa? Maria da Penha Campos, chama ela de Penha. Ah, aí Penha, o que você fez na vida desse homem? Aí, cara, eu combinei com ela e ela concordou. Mas você foi de boa ou você foi meio... Rapaz, eu fui meio... Emburrado. Eu fui meio emburrado, fui meio triste, porque eu ficava pensando assim, poxa, 2 dias, e cerveja, como é que vai fazer? Nessa época você fazia o quê? Rapaz, eu trabalhava numa empresa de mármore chamada da Mar Brasa e muitas das vezes eu tocava na noite, né? Que eu era pagodeiro. Pagodeiro? Por isso você estava com 22 caixas e ia lá para Piúma, né? Eu tocava nos barzinhos lá, toquei muito em Marataízes, no Amarelinho Bar, fiz inauguração do Bifão aqui em Cachoeira do Itapemirim. Bifão, muito conhecido. Eu tocava pagode, né? Então eu tinha todos os instrumentos de pagode. E eu gostava muito, eles me chamavam como Sérgio Pagodinho, na época, por causa do Zeca Pagodinho. Então você era bom mesmo, então. Eu tocava muitas músicas do Zeca, cara, eu era... Sérgio Pagodinho? Isso é verdade. Caramba, o Sérgio Pagodinho, de repente, da Dona Penha, falou assim, vai ter um retiro aí, da igreja, lá em Boa Esperança, Jaciguá, Colégio dos Padres. O que você falou quando falou assim, Colégio dos Padres? O que é isso? E eu falei, isso não é pra mim, né, cara? Mas imagina você ser convidado para ir no Colégio de Padre, cara. Eu falei, isso só vai dar coisa ruim. Aí eu questionei, mas só vai dar gente velho, esse negócio assim. E ela, não, vamos lá para você ver, cara, vamos lá para você ver. E eu fiquei meio assim, esse negócio não é pra mim, não. Já que não tem tu, vai tu mesmo. 2 dias eu vou, 3 dias a gente vai pra Piúma. Quer coisa melhor? Então, mas a minha preocupação maior é a cerveja, porque a cerveja foi na frente, porque a galera que foi, já foram pra frente. Então né? eu combinei sexta e sábado. Sim, eu ficar sem nada, né? Sexta e sábado, imagina. 22 e sexta e sábado eu detonava já, na época, o pessoal, né? O quê, rapaz? Isso? Que loucura. E aí você foi? Fui. Acabei que eu fui, cara. Um pensamento na cerveja em Piúma. Era só o meu pensamento. E aí, quando tinha algumas pregações lá, que o cara mandava fechar o olho, e eu fechava um olho só, e com o outro ficava aberto, eu falei, esse cara vai me empurrar aqui, esse cara... Vigiando. E eu ficava vigiando. O que estava acontecendo? Eu ficava ligado em tudo. E tinha aqueles momentos... calmaria lá. Tinha aqueles momentos... cachoeira lá atrás. Sim, se ouvia o barulho das águas caindo, né? Então, rapaz, o começo foi tenso. No primeiro dia dia, como que foi? Foi tenso, cara. Foi tenso? Primeiro dia foi pauleira, né? Porque... eu sou um cara muito imperativo, toco, então andava para lá e para cá, você tinha que ficar sentado, e começamos a ouvir umas pregações, começou a falar de Bíblia, que eu não tinha conhecimento, que eu fui batizado, na verdade, para casar, que como eu sou católico, existe o crisma, o batismo da Igreja Católica, então eu não tinha nada disso. Para casar você tem que batizar, né? Sim, eu tinha que ser batizado, tinha que ser crismado, e eu fui fazer isso quando eu fui casar. Então, a minha família era católica, muitas pessoas falam que são católicos, mas verdadeiramente não são, né? Se você perguntar a qualquer um, ele é católico, mas ele não pratica. Esse é o X da questão, você ser praticante. Isso aí, cara, praticante. Aí você foi no primeiro dia, ficou meio assim, falou, mas só tem mais um dia, e depois... praia, tal, e aí? Eu torci para que passasse rápido, né, cara? Mas Deus... Primeiro dia não teve nada disso. Não, mas o que acontece? Eu torci para que passasse rápido, mas o que a proposta de Deus é muito maior do que aquilo que você pensa. O que Deus foi fazendo? Ele foi abreviando os dias, ou seja, ele não deixava o dia passar.
Então, o primeiro dia esticou, então. Parecia 24 horas, parecia que tinha 50, né? E você não entende os propósitos de Deus, né, na sua vida. Você só vai entender depois, né? Primeiro você questiona e depois você vai entender o porquê daquilo, entendeu? E muitas das vezes não é nem o porquê, o para quê. O para quê, esse aí que é o para quê. Aí você no primeiro dia teve uma coisa impactante? Não, no primeiro dia, cara, eu fiquei mais preocupado com a cerveja mesmo. Como eu falei para você, isso aí eu tô falando da pura verdade, né? Não, mas é bom, Não, isso aí tá é legal, certo. isso é bacana. Porque eu não fui. Do grupo, só eu que não Só tinha ido. você. Então, o restante dos caras foram. Então, o que aconteceu? Eles vão beber a cerveja toda. E a minha preocupação era essa. Era com isso. Então, eu não conseguia me concentrar em nada, né, cara? E o primeiro dia foi muito angustiante, né? Vamos botar assim, né? Foi um dia que não passou, a hora não passava, e toda hora orando no relógio, e a hora não passava, e dava aqueles... Prestou atenção em nada também, né? Ou quase nada, né? Ou quase nada. Alguma música me tocava que eu via, o cara deu uma nota fora, aí eu ficava mais Só assim... pegava o Will. Mais Mania aquele de negócio, músico. mania de músico, Música né? é Então vacilar. é complicado. Aí já no segundo dia, cara, eu acho Dormiu lá de boa? dormi de boa, tranquilo. Não dormi bem, né? Porque a gente estranha, né? E aí no segundo dia, já na oração da manhã, aconteceu uma coisa muito O que aconteceu? Fala pra gente aí. assustadora da minha parte, assim, eu fiquei bem assustado no segundo dia, né? Porque Nunca teve uma experiência? não, nunca tive uma experiência daquela. O que aconteceu? O pregador, naquele momento, pediu para que as pessoas se afastassem, né, dos conhecidos. Né? Então, a minha esposa sentou lá na frente e eu fiquei mais atrás, que eu era meio assim, acanhado. E depois ele fez um momento que as pessoas iam sair para o pátio e que Deus ia falar com as pessoas, com algumas pessoas. E eu falava, que Deus vai falar, gente? Eu era assim, mas Deus vai falar, mas em que sentido que Deus ia falar? E aí ele falou assim, se retira, cada um vai para um canto. E aí, rapaz, eu peguei e chupei uma bala. E peguei o papelzinho da bala e guardei na mão. E daquele papelzinho eu fiz um barquinho de papel. E ele falando, presta atenção que Deus vai falar com algumas pessoas. E aí eu peguei aquele papel da bala, fiz um barquinho de papel e coloquei na minha mão. E, rapaz, de repente começou a dar uma ventania. E o vento pegou naquele barquinho e balançou para lá e para cá o barquinho. E aquele barquinho, aí eu chego e fico arrepiado. Aí eu comecei a me assustar. Opa! Tem um negócio diferente aqui. Tem um negócio diferente aqui. E aí, rapaz, tem uma música que a Igreja Católica canta e dizia assim, não dá mais para voltar porque o barco está em alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. A letra da música é assim. E aí, rapaz... Isso foi naquele momento? Exatamente. Quando mandou voltar para a sala, a música começou... O Ministério de Música começou a tocar essa música. E eu falando, meu Deus, esse cara falou que Deus ia falar, e quem é esse Deus que está falando? E não dá para voltar, E não você dá já pra... começou a pegar, né, a sintonia da coisa. Não dá para voltar, então aquilo veio muito forte, não dá para voltar. Pô, eu tinha marcado de voltar para o mundo. E falou assim, não dá para voltar mais, porque o barco já está em alto mar. E o barco balançou. E o barco balançou, e o vento veio e tirou ele da minha mão. E eu falei assim, opa... Já não é no meu controle mais. Já não está mais no meu controle. Aí eu comecei a me concentrar mais nas pregações, e aí eu comecei a sentir Deus, né? Porque primeiro você não enxerga, você sente, né? Deus, você começa a sentir Ele. Eu comecei a sentir Deus naquele momento, cara, e daí então não voltei mais. Cara, que maravilha. E a primeira dama lá, que ela... Nossa! É Penha, né? É Penha. Ah, e ela? Não, e ela ficou deslumbrada, né, cara? E ela já fazia parte, né? Ela já fazia parte, ela experimentou primeiro do que eu,
né? Uhum. Ela já fazia parte da renovação e uma coisa que eu pegava muito no pé dela, porque ela pegou muito compromisso e ela saía muito. A mulher, cara, é isso que eu falo, a mulher tem isso. Geralmente você vê nas igrejas, quem é que pega mais firme? É a mulher. São as mulheres. As mulheres, elas pegam mais firme. Você vê lá que você vai no estudo, tem mais mulheres. Você vai durante louvor, essas coisas, as mulheres estão fazendo tudo, elas fazem isso. Elas são muito ativas nas igrejas. E você falou, eu só peguei um gancho com você, que você falou que qualquer coisa ela estava fazendo, né? E você... Sim. E o mais interessante, né, cara, foi que quando deu os 2 dias... Ah, tá. Isso aí. Que era para mim voltar, ela falou assim, irmão, eu já arrumei sua mala. Nossa. Vamos voltar. Aí eu, voltar? De boa, ela falou? Vamos voltar. Você Tava combinado, né, Sérgio? Tava tudo combinado, certo? E aí eu falei para ela, voltar... Não tem mais como. Não tem volta. Não tá no meu controle. Não tem volta mais. O barco já está em alto mar. Como que eu vou voltar? E ela, imagina a cara da felicidade, né? Queria nada de ir para Piúma, ela. Que nada, rapaz. Você imagina coisas do mundo. Rapaz. Aí ela arrancou a roupa, tipo, colocou tudo e lá aí de volta. Aquele retiro durou 5 dias. E quando chegou no último dia do retiro, eu não quis ir embora mais, eu queria ficar lá. Botar uma tenda lá. Vamos fazer uma tenda igual a Elias, vamos fazer uma tenda para você, para Elias, para mim, vamos fazer uma tenda e eu vou ficar aqui, cara. Rapaz, que maravilha, impactante, hein? Impactante, cara. Esse foi um retiro carismático? Isso, foi um retiro da renovação carismática. Caramba, e de lá para cá, o Sérgio, como é que é? Sérgio Barbieri. Não, o Sérgio Pagodinho. Sérgio Pagodinho. Sérgio Pagodinho. Tomou uma nova identidade, porque quando Deus transforma a pessoa, ele muda até de nome, né, cara? Então, aí... Saulo virou Paulo, né, Exato. cara? E o que acontece? Uma coisa também que aconteceu, eu esqueci as músicas, cara. Assim, foi tipo uma lavagem, sei lá o que aconteceu. E a rapaziada depois? Rapaz, você nem imagina, meu. E aí o que acontece, né, cara? Quando você tem uma pré-conversão, você fica querendo... chato. Fica chato. Você chato. quer que todo mundo experimente aquilo que você experimentou. É porque é tão bom, cara, que às vezes você se torna chato. Você fica louco. Verdade. Então eu queria que eles... Você perde amigos, cara. Perdi familiares. tudo. Aí. Perdi os amigos. E perdi os amigos tudinho. E quando eu cheguei e eles lá não podia ter telefone, esses negócios, né? E há tempos atrás, há 30 anos atrás, você não tinha celular. Não tinha, não. Então você tinha que ligar de orelhão, esses troços todinhos, ficha, que é aquele troço que você já sabe, né? Bem arcaico mesmo. E aonde você vai achar os amigos agora? Aonde que eu vou achar? Tá tudo na praia. Beberam a cerveja, tudo. Eu já nem me importei. Aí eles queriam me dar até a minha parte, né? Porque nós alugamos uma casa e cada um contribuiu com um pouco e rachamos as despesas. E eu já tinha pago tudo na época, né? Então, aí... Sérgio, como é que você chegar depois em casa disso tudo? Chegou e aí? Rapaz, aí é uma vida nova, né, cara? É uma outra posição que você toma na sua vida, né? Então, eu bebia muito cerveja, né? E aí teve o meu sogro, ele era vereador, Laurito Campos, aqui de Cachoeira de Itapemirim, e ele bebia também, gostava de tomar um vinho e uma cerveja. E aquilo foi radical? E aí não, cara. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Aí tem aquele lance que o inimigo de Deus, ele nunca desiste de você da primeira vez. Claro que não desiste ele até te hoje. aceita pela metade, Isso. tá entendendo? Deus, ele não te aceita pela metade, mas o inimigo te aceita pela metade. Não tem problema se ele bebe a cervejinha e não tem problema. Eu quero ele desse jeito. Então, o que acontecia? Eu comecei a tocar na igreja. E comecei a tocar no grupo de oração ali embaixo, na igreja. E tinha um lanche ali que vendia, na época, baré.
Baré é maravilhoso, Baré-Cola Você lembra disso, cara? Só que ela vinha na garrafa igual garrafa de cerveja. Igual garrafa de cerveja. Só que era Baré, tinha Guaraná e tinha Baré. E a Guaraná era idêntica à cerveja, Isso. né? Então, o que acontecia, cara? Eu tocava lá na igreja, no grupo de oração, e muito calor, e aí eu vinha de lá para cá, carregando meu violão, e chegava ali na venda, e comprava uma cerveja, botava numa sacola preta, e trazia para casa. Baré. Porque, igual eu falei assim, a conversão, ela não é imediata, ela vem a cada dia, cara. Cada dia você tem que fazer curva, você tem que desviar, né? E aí, rapaz, uma vez o meu sogro, eu cheguei da igreja e num domingo eu fui num retiro para liderança, e aí o pregador falou assim, agora você vai pedir uma coisa que você quer abandonar, quer largar, não está conseguindo, tem muitas pessoas aqui dentro que não estão conseguindo, e você vai falar com Deus agora. E eu falei assim, poxa, eu quero... Todo mundo tem um espinho na carne, né? Exatamente, cara. Aí eu fui e falei assim, eu quero parar de beber essa cerveja. Aí, num domingo, o retiro. Quando foi, o grupo de oração acontece na segunda-feira. E segunda-feira eu fui lá tocar, e o meu sogro morava em Marataízes, e ele estava aqui na segunda-feira. Aí ele estava assando uma carnezinha, aí chegou e falou assim para mim, quando eu cheguei do grupo de oração, ele falou assim, rapaz, eu guardei uma cervejinha aqui para você e um pedaço de carne. Aí, vou pegar lá. Pega lá, você botou a cerveja em cima da mesa, chega a sair fumaça. Aí... Você abstinência, igual chega a engolir assim. Essa aí. Aí de um lado vem uma e fala assim, o que você pediu lá? Você pediu para não beber mais a cerveja? Aí o outro, que nada, só essa, é a última. Nada a ver, a última. A outra, nada a ver. Aí eu fui e falei assim, vou beber só essa. É só essa e essa vai parar. Aí eu falei com o sogro, só bebo essa, não bebo mais. Vou beber só essa cerveja. E ali era aquelas mesinhas de lata, que abria e fechava, dobrava, e a mesinha estava em falso. E aí eu fui pegar a garrafa de cerveja para botar no meu copo, ela escorregou da minha mão, rodou, bateu no meu copo, derrubou tudo, quebrou garrafa, quebrou o copo. Já era cerveja. Quebrou tudo, já era cerveja. A única cerveja que ele tinha na geladeira. Aí ele falou assim, não tem problema não, eu vou pedir o meu neto aqui para ir lá comprar outra. Rapaz. Aí pegou, deu a chave... Usado pelo inimigo, hein? Deu a chave do carro dele pro neto, e o neto foi num bar, estava fechado, foi no outro, estava fechado, e veio sem a cerveja. Então eu falei, daquele dia em diante... Nunca mais? Nunca mais. Rapaz. Que incrível. Impressionante. Que bacana. É impressionante. Ser um católico praticante não é fácil, então, né, Sérgio? Não é fácil, cara. Você, hoje, o que acontece? Você é muito cobrado, né, cara? Então, é igual na época de Jesus. Aquele ali não é o Sérgio, aquele ali não... Às vezes, eu fui ministro da palavra durante 30 anos. E aquele ali não é o Sérgio. O diabo, ele te conhece com seus pecados, né? Deus não, ele te chama pelo nome. O diabo te chama pelos seus pecados. Então aí sempre tem um ou outro que vai te jogar assim o seu passado. Eu falo que Deus, ele não traz para você um passado e nem te apresenta um futuro. Ele te apresenta o hoje. Então por isso que ele fala assim, viver hoje como se hoje fosse a última vez que você vive, o último dia da sua vida. Então o diabo, ele traz sim, ele traz o seu passado e te joga na cara. O diabo, ele trabalha com o seu pecado, com a sua fraqueza. Entende? E aí, ele também te joga, ele te promete um futuro. Mas Deus não. Eu lembro, logo quando eu me converti, teve um irmão meu que ficou ódio quando eu falo isso.
Ele começou a olhar o meu passado. Ele começou, você fazia isso. Isso. Aí ele, você fazia isso. E você fez muito disso. Você fez muito aquilo. Você fez muito aquilo. Eu falei, acabou? Aí ele falou, você não sabe de nada, meu irmão. Eu falei, tem muita coisa que eu fiz piores que isso tudo que você falou. Só que tem uma parada que está aqui agora. Sou eu que apago de ti todas as tuas transgressões e do teu passado não me lembro mais. Cara, quem passou o mata-borrão com sangue na cruz foi Jesus Cristo, meu irmão. Sim. Se ele não lembra, quem é você para querer me julgar? Eu falei com ele. Aí ele não entendeu, né? Porque não conhecia. Aí ele ficou meio chateado. Você se acha melhor? Eu falei, não acho melhor, não. Quem eu sirvo agora é melhor do que qualquer coisa desse mundo. Porque muitas das vezes, cara, é isso aí. Às vezes não vem de longe, não. Às vezes vem de dentro de casa. Vem dos que estão próximos de você. Os acusadores vêm ali. Os acusadores estão próximos de você. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: a tua luta, a minha luta, não é contra a carne. São os principados e potestades. Muitas das vezes tem gente que dá uma brecha, outros dão uma cratera para ele chegar e bagunçar. Exatamente. Entendeu? E acontece. Sérgio, o que significa para você ser parte, né? Que você é do movimento carismático, né? Na Igreja Católica, porque tem que entender o que é o movimento carismático, né? O que acontece? Não é uma igreja separada da Igreja Católica, né, cara? É um movimento. É um movimento, já está dizendo, é um movimento carismático, que é um movimento que a busca é mais incessante, né? Vamos dizer assim. A busca do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, a busca do Espírito Santo, e a gente tem a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a renovação carismática, ela busca esse Espírito Santo que está escondido dentro de nós, né? Então, ela aflora esse Espírito Santo. É o Paráclito, né? Que Jesus, ele falou assim, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão, né? Atos, né? Lá em Exatamente. Atos. Aí, então... Ficar em Jerusalém. A renovação não é uma igreja fora da Igreja Católica. Ela não é igreja, ela é um movimento que busca o Espírito Santo constantemente, no dia a dia, que é o nosso auxiliador, né? Mas eu sou leigo no assunto, mas isso se parece, por exemplo, é um movimento sim, mas se parece com as igrejas renovadas evangélicas, por exemplo? Assembleia de Deus. Praticamente isso aí. Porque aflora os dons do Espírito Santo, entendeu? Então, eu acho que não deveria de existir várias igrejas, várias denominações, né? Porque Deus o rótulo, né? O rótulo. Então, é por aí, cara. Esse contexto. Você já experimentou essa presença do Espírito Santo? Porque até um cara que tem 30 anos, né? Sim. Ministro da palavra, falar em línguas. Sim. Várias vezes. Não foi uma vez só, foram várias vezes, né? Que a gente experimenta os dons do Espírito Santo. A cada dia, cara, nas manhãs, quando você acorda para orar, e você sente a presença do Espírito Santo de Deus. E vocês têm mania, no caso, de subir em monte, fazer oração, igual, geralmente a igreja pentecostal ela gosta muito, né, de subir em monte, fazer oração, ficar lá, tal. Vocês fazem esse trabalho também? Sim, fazemos, já fizemos muito, já fiz muito isso, já subimos nos montes, já oramos, nas madrugadas. A gente fala que a gente ora nas madrugadas porque a filha é menor. A filha é menor. E aí muitas vezes, eu, por exemplo, eu acordo de madrugada e vou orar. Eu sofri com um pouco de tensão ou quase uma depressão, né, mas eu sou muito ansioso, e aí eu me buscava refúgio no Espírito Santo de Deus. Então, eu não conseguia dormir e eu aproveitava e ia, vamos orar, então, vamos ali buscar uma intimidade maior. Esse grupo assim que sobe ao monte é um grupo grande? Como que é? Vocês chegam lá e louvam? Geralmente, quando eu já fiz muito isso, nós tínhamos um ministério de música, então ia todo o ministério, por exemplo, todos os músicos, né? Então, dentro da renovação,
subdivide assim aquelas pessoas que oram para outras pessoas, os músicos, aí os pregadores, os acolhedores. Então subdivide assim. E aí na minha época eu subia com os intercessores, que são pessoas que oram para o Ministério de Música, e o Ministério de Música em... Uma curiosidade, eu sei que o Ademir tem outras perguntas mais aprofundadas sobre o assunto. Essa questão desse movimento, existe um preconceito dentro da igreja contra esse movimento? Ah, sim. Dentro da própria Igreja Católica existe esse preconceito? Rapaz, tem, infelizmente, tem rejeição. Porque às vezes você se priva, às vezes fica meio... Para não querer deixar chateado a pessoa, eu falo com você porque na igreja evangélica existe os tradicionais, existe os neopentecostais, os pentecostais, e tem muita gente que não acredita. E igrejas evangélicas também não acreditam no dom de línguas. Sim. Então isso não é só dentro da ala da carismática, com a outra não acredita. Nas igrejas evangélicas também tem pessoas que não aceitam, entendeu? Porque tem pessoas que falam, Jesus Cristo nunca falou em línguas. Entendeu? Aí fala esse negócio, porque tem uns que falam que é batismo com fogo, aí vem aquela... Às vezes, a gente vê debates de igrejas evangélicas, de pastores renomados, de cara PhD, eu até brinco, PhD, DDD, DTFON, mata mosquito, esses caras que eles brigam por tanta coisa. Eu já vi as pessoas brigarem, eu estou falando dentro da igreja que eu faço parte, a igreja evangélica, ter debate, se era conveniente ou não, quando você colocar a camisa que vai por debaixo do terno, se você coloca fora da cueca ou por dentro da cueca. Que coisa, hein? Cara, enquanto tem gente indo para o inferno de cueca, sem cueca, de terno, pelado, as pessoas estão preocupadas se é conveniente eles fazendo debate disso. Não, é absurdo, né? Então, por isso que foi até interessante essa pergunta, Kozak, porque você pode olhar que eu gosto de pesquisar muito. Por ser cristão, não é que você vai ser aquele cara tapado. Você está entendendo? E a própria Canção Nova começou o movimento muito na época do Dunga. Sim, tinha eu esse fui trabalho, lá, eu já fui várias vezes, inclusive. Então, no começo, tinha uma discussão ferrenha em cima disso. Eu lembro disso. Muito. Então você vê que você vivenciou isso e ainda até hoje ainda tem, né? Aquelas Tem. Eu fui na Canção Nova há 30 anos atrás e era um ginásiozinho, né? Um trocinho bem arcaico, bem pequenininho. E agora, mês passado, mês retrasado, eu fui na Canção Nova de novo. Então, completamente mudou. E há essa... Ainda tem essa resistência? Tem resistência. Com certeza tem resistência. E você que vivenciou isso, essa presença que aconteceu com você nesse retiro, qual a importância que você dá aos retiro em encontros de oração? Rapaz, o que acontece? De repente, para quem não conhece, mas ainda quem não vivenciou isso, para, de repente, os jovens... Sim, nós estamos fazendo... A gente tem um grupo de oração aqui todas as segundas-feiras aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida e eu convido as pessoas a participar conosco para que completamente... A gente sabe que o ponto máximo da Igreja Católica é a missa, né? Com a Eucaristia. Mas o que acontece? Tem pessoas que vão na missa e não se transforma, não sente nada e não volta até talvez pior de que chegou. E quando se vai na oração ali, é uma coisa completamente diferente. A gente não tem a Eucaristia, mas a gente tem o Espírito Santo. Então, é uma coisa que a transformação é sentida dentro daquele contexto ali que é a espiritualidade, porque a gente prega mais a espiritualidade, entendeu? Porque eu acho interessante o seguinte, tem pessoas que vão dentro da igreja e não conhecem Jesus Cristo. Não conhecem. Porque muitas das vezes as pessoas não apresentam Jesus Cristo.
Não. Entendeu? E tem umas coisas que acontecem o seguinte: Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive. Tem pessoas que não conhecem o plano da salvação, cara. Não conheço. Então é muito complicado. Às vezes você vai, é igual eu falei aqui em off aqui com vocês, não é porque eu vou numa casa de hambúrguer que eu sou um hambúrguer. Não é porque eu vou dentro de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica que eu sou um evangélico que eu sou um católico. Isso. Que você é um cristão evangélico que você é um cristão católico. Ué. Ah, eu vou ali. Vai. E aí? É igual você falou. Entra ruim, sai pior. Pior. Não pode acontecer isso. Entra ruim, sai pior. Porque a própria palavra de Deus diz, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no seu nome, ele estará presente. Eu ali estarei. Só que aí eu olho o seguinte: eis que estou A porta e à bate. porta e bato. Meu amigo, Se você... a maçaneta está por lá de dentro. Sim, cara, é você que tem que abrir, né? E você sabe que ele é educado, ele bate. É. O diabo que chuta a porta e entra para fazer uma arruaça, uma desgraça na tua vida. Exatamente. Ele não, ele bate, ele é educado. Aí tem um se. Se você ouvir a minha voz e abrir, ele vai entrar, meu irmão. Agora, se você não abrir, como que ele vai entrar se você não abre a porta? É verdade. É complicado, cara. Muito complicado, cara. E a gente está falando aí, eu acho bacana, falando desse trabalho, igual você está falando, e como você testemunha a sua fé carismática no dia a dia. Isso aí é interessante, porque no dia a dia, igual você está falando, você é um convertido? Não, todo dia você está se convertendo, né? Exatamente, cara. Hoje no mundo que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil. É difícil, Sérgio. Muito difícil mesmo. Porque o que acontece? Hoje as pessoas perderam a paciência. Perderam, assim, não tem mais... O amor ia se esfriar, e isso é bíblico, né? Isso. E se esfriou. Por E aí, multiplicar o quê? A a iniquidade. iniquidade. O amor de muitos, fala. Esfriarão. São muitos esfriariam. Até mesmo dos escolhidos. Dos escolhidos, entendeu? é isso aí. Então, para você praticar a sua fé no dia a dia, é muito difícil. Então, nós somos os mais perseguidos. Porque, do nada, igual eu falei no começo, as pessoas te apresentam assim, mas esse cara é da igreja. Mas nós somos da igreja, mas isso aí não tem nada a ver com a igreja. É a carne, né? Isso aí. O dia a dia, às vezes, as pessoas arrumam alguma confusãozinha com pouca coisa e logo te joga assim, mas você é da igreja, mas não é porque eu sou da igreja, eu tenho que aceitar tudo. É quando eu falo com vocês aqui. Eu sou cristão, mas não sou cavalo de diabo. Sim, eu não sou, cara. Você é cristão, mas você não é bobo. É bobo, isso. Pô. O cara é cristão, mas você é cristão. Então eu vou ter que aceitar tudo? Eu vou ter que aceitar tudo? Pô, o cara vai me escorraçar, vai me pisar, vai fazer o que quiser fazer comigo e eu vou ter que ficar quieto? Então Jesus, ele pegou um chicote e sapecou, né? Os vendedores do tempo. Isso aí. Não é? Ele sapecou. Então, o que acontece? Igual você falou aí, cara, é muito difícil hoje no dia a dia. Então, hoje a gente tem... o amor se esfriou, né, e aumentou a pressa. Você já percebeu? Sim. Aumentou a pressa. Você, às vezes, você planeja o seu dia e quando você vai ver, não dá tempo. E aí, no seu celular, tem aquele... Você vai ouvir uma mensagem, aí tem aqui, número 1, número 2, você bota lá no 1,5 e... Às vezes no 2 você não No entende 2 nada. você não entende nada, só para passar rápido. Você não tem mais paciência. Hoje ninguém tem paciência para ouvir, cara. Verdade. Isso afeta diretamente na espiritualidade. Afeta diretamente na espiritualidade. Porque outro dia me chamaram para fazer uma pregação numa empresa e eu saí daqui, porque eu sou assim, eu prezo Imagina. muito o horário. Se você me convidou 8h30 ou 8h20, eu vou estar aqui esperando. Então aí a oração era 7 horas e eu saí 6h30 de casa. Então era aqui pertinho aqui no BNH, e aí eu fui chegar ali, tem aquele trânsito do Perim, aqui 7 horas da manhã, aquilo ali é um caos. Enfim, vem um camarada de moto e entra me cortando pela contramão e quer passar na frente do meu... Só que eu não percebi que ele estava me cortando.
E eu encostei no carro da frente. Ele quis me passar na contramão e curvar na minha frente. E aí não deu. Quando não deu, o cara me xingou de tudo quanto é nome. Aí falou assim, eu tenho que trabalhar. Aí eu falei, sai cedo de casa. Nossa. Eu não podia perder a minha paz naquele momento. Eu falei, cara, eu não posso perder minha paz com você. Eu não posso dar ré porque o outro carro está atrás de mim. Então... O inimigo sempre manda um agente. Manda, ele é terrível. Manda sim, manda sim. Terrível. Manda sim. Mas você chegou bem, fez a oração com o pessoal? Cara, eu não perdi a minha paz. Eu sou muito tranquilo, entendeu? Sou muito focado, sou muito tranquilo. E eu não perdi a minha paz. Qual é o papel da comunidade em sua vida espiritual? Cara, a minha comunidade, cara, ela me ajudou muito, cara. Eu tenho um orgulho de participar dessa comunidade. Bacana. Tanto é que eu trabalhei aqui 30 anos como ministro extraordinário da palavra e como músico também, né? Me dediquei a minha vida toda aqui na minha comunidade, que a comunidade ela me acolheu, né? Ela me acolheu. Eu vim de outro bairro, né? E vim para aqui para o aeroporto e fui acolhido. Essa igreja com guitarra, com bateria, isso tem o seu dedo? Rapaz, algumas coisas assim, né? Que a gente que é músico, né? Você que é músico, um violãozinho. Tem hora que um violãozinho sozinho é bom, mas tem hora que você tem um acompanhamento de uma bateria, de um contrabaixo, de uma guitarra fazendo um solo. Se vir um metalzinho também me ajuda. A gente fazia muito nos retiros, cara. Então, nos retiros a gente levava até saxofone, levava tudo e era bem completo. Ademir, a igreja aqui de frente, né? Você tem que ver, cara, o louvor deles aqui é pegado mesmo, louvor abençoado mesmo. Graças a Deus. Falando nisso aí, que influência a música tem em suas celebrações e experiências espirituais? A música, cara, na minha opinião, ela é o carro-chefe, ela que vai abrir o coração, ela vai preparar para o lançamento da palavra. A música, para mim, vamos botar assim, você vai fazer uma plantação, você vai semear. Então, o que você vai? Você não vai semear num terreno de qualquer jeito, você vai pegar um trator, vai preparar aquela terra, entendeu? E daí você vai lançar o adubo, depois você vai plantar. Então a música, ela tem essa função de abrir o coração das pessoas para que a palavra seja lançada. E a gente percebe que o diabo era ministro de louvor. Música. Então, ministro de louvor. Se você parar para analisar, por que hoje no mundo as músicas seculares e até dentro das igrejas evangélicas hoje, estão secularizando muito as músicas. Porque hoje... Muito. Eu bato muito, já bati aqui, né? Nossa, umas pessoas que vêm. Porque hoje o mundo não está se espelhando na igreja. A igreja está trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Nossa. Então isso é ruim, cara. Nossa. Porque perdeu a essência. Será que Deus está recebendo com aquele cheiro suave aquilo que está saindo dos púlpitos das igrejas? Tem que analisar. Porque hoje, se você parar para analisar, é muita, desculpa a expressão, porcaria que sai. Muita porcaria e o ego das pessoas, né? As pessoas ali, ela quer... o eu. O eu. O foco não é mais Jesus Cristo. O foco é o cara que está cantando. Ele que é o artista, ele que tem que aparecer naquele momento, que não é o objetivo. Né? Não, nada. Que a gente diminua. Sim, para que cresça ele. Ele cresça. Essa questão de música, com certeza, é algo fundamental na igreja, igual o Sérgio falou. Toquei vários anos aí, por aí, né, nas igrejas e tal. E essa questão do diabo tentar tirar a gente do foco é praticamente constante. Quantas vezes eu subi no púlpito ou em algum palco para falar e para cantar, que eu subi ali, sabe, pela graça de Deus, por coisas que acabam acontecendo. Exatamente. Eu fui tocar numa igreja uma vez
E o meu guitarrista tal, conversando com um cunhado dele, ou coisa do tipo. Não sei o que aconteceu lá, uma discussão entre eles lá. Rapaz, o cara deu um tapão no menino, cara. Como que eu toco depois uma cena dessa, irmão? Eu sempre falo com a minha família o seguinte: no dia que a gente vai no culto, cara, é o dia para você consagrar, é o dia para você já ir preparado. Se começar a discussão, aquele negócio, meu amigo, não vai dar liga. Não dá. É uma coisa que você tem que vigiar. E eu vou falar um negócio: é o dia que o inimigo mais te ataca. Mais te perturba. É? Igual você falou, se imagina você subir, o cara acaba de dar uma tapa, aí você vai subir lá para. E aí? É difícil, cara. Aquela sintonia, né? E eu tava assim, numa igreja diferente e tal. Eu tive que chamar, né, os dois, conversar, pedir perdão, orar por eles, porque também eu tinha que fazer meu trabalho ali. Fui convidado, vim de uma cidade distante, eu tinha que fazer o trabalho, mas o meu coração, cara, naquele dia... Mas imagina o coração de Deus. Pois é. Né? É isso aí que eles vão falar que vão me adorar? É complicado, cara. E você vê que o diabo, ele é sujo. Ministro de louvor. É onde ele joga a semente dele em cima. Eu tenho percebido muitas versões de músicas dentro de igreja evangélica, até o instrumental, o cara tem... Rapaz, às vezes você está ouvindo... O que é isso? Eu estou ouvindo essa... Pô, isso aí é o acorde da música X. Ué. Não é só na igreja evangélica, não. Todas elas. Todas elas. A gente não pode generalizar. Não, você não pode generalizar. Não, todas elas. E é muito difícil. E a gente vê que a cada dia que passa... Está vindo um alimento muito de Caim, vou dar a sobra. Eu penso assim que é a última colheita, cara. Eu penso que é a última colheita. Essa geração, a minha geração, ela está passando, né? A sua geração, ela está passando. E nós vivemos os melhores momentos. Essa geração aí, ela é a última geração que vai... Eu sempre comento com o Kozak aqui, cara, eu nasci numa época maravilhosa. Aí você vai falar, mas como? Todos os estilos de música, todos eles, até na música secular. Sim, era uma coisa mais profissional, não era essas porcariadas que tem hoje. E a música gospel, cara, se você parar para analisar a música cristã, Rebanhão, você curtiu? Nossa, todo Rebanhão, mundo, cara. Cara, Rebanhão, todo mundo curtiu o Rebanhão. Então você vê que é uma coisa que, se você parar para pegar Janires, aquela galera do Rebanhão, você parar para analisar, abriu a porta, cara, abriu a porteira. Aí muita gente começou, entendeu? Só que chegou uma época aí que o secular ficou muito profissional. Gospel, como é que a gente fala? A música cristã hoje seria uma cristã que você é popular, né? Que você comercial. Ficou muito comercial. Na verdade, no geral, pensam-se muito no comercial. Ô Sérgio, me conta uma experiência que você viveu de milagre durante esse período, porque com certeza você viveu algum período de milagre, alguma coisa que aconteceu. Eu vivi um grande milagre logo que nós começamos a nos dedicar mais com a obra. Aconteceu um fato que a minha esposa ela deu a apendicite, estoporou a apendicite. Então ela foi internada e pegou uma infecção hospitalar muito séria e ficou 8 dias na UTI. E esses 8 dias na UTI, eu ficava do lado de fora, louvando e agradecendo a Deus e tocando violão na porta da UTI, né? E o médico, uma dessas vezes, ele me chamou e olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim comigo, perguntou se eu tinha fé. E eu disse que eu tinha fé, a minha fé era fraca, mas eu tinha fé. Aí ele disse assim, você sabe orar? Aí eu falei assim, não como convém, mas sei.
Então você ora, porque o que eu podia fazer por ela, eu já fiz. Nesse momento ela está lá com a barriga aberta, desde do umbigo até na altura da vagina. Tiramos todo o intestino dela para fora para lavar a infecção. E o que na medicina eu podia fazer, eu já fiz. Se essa infecção, ele usou esse tipo de palavra, se essa infecção passar por sangue, nós perdemos ela. Que diagnóstico, né, cara? Aí eu falei assim, bom, você já fez a sua parte. Tudo bem. Agora, vai entrar aquele que vai fazer a parte dele, que é maior do que você. Então, se você fez a sua parte, continua fazendo. E Deus agora vai entrar com providência. E não desanimei. E toquei. Ela foi para o quarto, ficou 22 dias internada e teve alta. E quando eu saí daquele hospital, eu tocava em todos os leitos. E quando uma coisa bem interessante também, cara, foi que quando eu saí da vida do mundo, eu virei um palhaço e eu ia no hospital infantil todos os sábados. Literalmente? Literalmente, eu era palhaço, se vestia de palhaço, ninguém sabia da minha identidade, e eu me vestia de palhaço, eu e o meu irmão, e a gente ia para o hospital infantil durante 1 ano. Eu fiz esse trabalho e minha identidade nunca foi revelada. Está sendo agora. E daí eu continuei sendo palhaço, eu visitava creches, era convidado a visitar creches e tal. E a mudança de vida, eu presenciei muitos milagres, muitas curas ali dentro dos hospitais, que eu levava a palavra, visitava aquelas criancinhas com câncer, eu tinha acesso às UTI, tudo. Eu chegava lá, já chegou o palhacinho, já chegou e tal. Aí os médicos, as enfermeiras já falavam comigo, ó, esse pode dar uma balinha, mas aquele lá você não pode, aquele só pode comer uma pipoquinha. E eu tinha um supermercado aqui do bairro que me patrocinava e eu fiz esse trabalho. E Sérgio, como que é você ver isso daí? Aí a gente vê tudo bem, você passou da sua esposa, graças a Deus, Deus curou. E como você vê, você entrar num hospital de crianças, nossa, que tem uma vida toda pela frente, e você vê aquilo dali, como que a pessoa sai dali? Rapaz, você sai abalado, abatido, e muitas das vezes você tem que estar forte na fé, porque você duvida até mesmo na presença de Deus, né? E aí é onde que a sua fé, ela provada, né, cara? É provada. É com fogo que se prova a fé. E eu presenciei muito isso, cara. Durante 1 ano, cara, e que algumas vezes eu voltei lá e não achava mais aquela criança, e ali me cortava o coração. E eu sabia que ela tinha falecido. Ô Sérgio, você tem experimentado a bondade de Deus durante muito tempo da sua vida, né? São 30 anos aí experimentando essa bondade de Deus. Aconteceu um fato que você externou para mim em particular e até mesmo fez um vídeo lá com relação à loja de vocês, né? Que Deus moveu montanhas lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aí. A mão de Deus é maravilhosa, né, cara? Quando você se propõe a dar um passo, Deus dá 10 na sua frente tranquilamente, sem cansar, né? Então, como eu tinha falado naquela época, né? Ali nós... esse lugar que estava aqui era um escritório de uma cerâmica do pai da minha esposa, e ele deu para ela esse espaço, e aqui nós fizemos um bazar. Era só a parte de baixo, bem pequenininho, não tinha esse tamanho todo. E nós decidimos dar um passo e mudar para ali, para perto do Cicobi, na rua principal aqui do bairro. E durante essa mudança, 15 dias que nós mudamos para lá, fizemos todos os projetos, tudo bonitinho, e eu fiz a loja, eu trabalhava com sucata e trabalho até hoje, e eu fiz a loja com sucata, com aquilo que eu tinha na mão. Aí a loja era uma loja completamente diferente, a loja que Deus, a gente não tem nada, né?
Deus confiou para nós. A loja que a gente administra hoje é uma loja fenomenal, impressionante e toda feita de sucata, né? Toda feita de sucata. E o que acontece? Um dia antes, veio 2 pessoas, entraram na loja e compraram até uma roupa. E daí, enfim, pesquisando, olhando para aqui. Na mesma noite, essas pessoas roubaram um carro ali na Consolação, uma Paraty, e deram ré e arrebentaram com vitrine, com tudo. E nós levamos um prejuízo começando. A minha esposa estava para São Paulo e foi numa época de final de ano. Roubaram tudo que tinha dentro da loja e saíram em disparada, e eu ainda juntando peças no meio da rua. E aí veio uma reportagem e viu aquilo ali e perguntou se podia fazer uma reportagem. Eu digo que podia. E começou a fazer a reportagem e ao invés de falar do assalto em si, começou a falar da loja. Olha isso, cara. Olha o que o cara fez com um latão velho. Olha o que o cara fez. Começou a fazer um comercial para você. Com um dormente. Olha o projeto de Deus. O que acontece? Usando uma linguagem natural, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque se não acontece, a gente não entende. O para quê? A gente pergunta por que na minha loja, se eu sou um cara que eu sirvo a Deus, acontece isso. Mas o para quê é o quê? Eu vou te dar um comercial numa TV que pega toda a cidade aí, a audiência, e aquilo que você pegou vai ser tipo o resto. Aquilo dali vai ser agora, a partir de agora, você teve o maior comercial que muitos não têm. E depois disso aí, cara, eu saí em reportagem Ana Maria Braga. É mesmo? Ué. Que doideira. Ele sabe, é doideira. Saí em Globo Repórter, saí em STV, primeira, segunda edição, em Movimento, tudo quanto é reportagem. E prenderam os ladrões? 6 minutos na Rede Globo, na Ana Maria Braga, porque dali... imagina você, 6 minutos... Os ladrões? E o mais interessante é que eu achei os ladrões e eu fui lá para comprar aquilo que já era meu. Assim, e Deus, Jesus, ele fez isso, ele comprou você de novo, né? Então, o que aconteceu? Eu fui lá para comprar aquilo que era meu, que eu já tinha comprado. Eu fui lá comprar dos caras, né? E interessante, a polícia, infelizmente, não pôde fazer nada, porque disse que tinha que ter flagrante, esses troços todos. Então, não vou nem entrar no mérito, mas então, Deus, ele é maravilhoso, cara. E depois só foi crescendo a loja. Sim, só foi crescendo, graças a Deus, com muito trabalho, muita honestidade. Não adianta você ficar pedindo para Deus e ficar com os braços cruzados, você tem que agir, né? Então, Deus, o que tem que fazer para você, ele faz. Aí você tem que fazer a sua parte. Né? A Bíblia fala, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Sim. E só vai te ajudar, meu irmão, se você esforçar e ter bom ânimo. E se for fiel no pouco, rapaz, Deus, ele vai te confiar muito mais. Com certeza. Vamos falar então de uma passagem bíblica favorita, ou algumas. Cara, eu gosto muito do Salmo número 1, cara. O Salmo número 1, cara. As pessoas usam muito... 91. O 91, o 23. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, Salmo 1, não esquece. Esse negócio, cara, tem gente que vai me crucificar aqui, mas quem sou eu? A Bíblia no Salmo 91, às vezes está amarela ali, chega a estar, parece que... Isso não é... Eu vou usar uma bibliolatria, não? Porque não vai resolver nada ali. Nada. Não é? Não resolve. Não resolve nada. Você tem que ser conhecedor da palavra de Deus, cara. Isso aí. Você tem que saber entre as linhas o que fala, o que... Porque às vezes as pessoas pegam e abrem a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 90, deixa ou lá. no 23, e deixa aberto ali. Para quê? Eu vou abrir a Bíblia aqui. Fala do Salmo 1 que você está falando. O Salmo 1 é aquele que se comprar no caminho do Senhor serão como árvore plantada à beira do riacho. Olha só,
que darão seus frutos na época certa e as suas folhagens não murcharão jamais. Leia aí o Salmo número 1, você vai ver. É uma coisa muito interessante, cara. Bem-aventurado o homem que Olha não bem. anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes, teu prazer, isso aqui é pesado, Forte. está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Me dá um parênteses nisso aqui que eu vou... Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho do ímpio perecerá. Olha só. Aí você falou no 2, olha no 1, 2, antes seu prazer está na lei do Senhor e a sua lei medita de noite. O que eu tenho para a minha vida, é isso que é bacana a gente falar do amor de Deus. Josué 1, capítulo 8, eu vou pedir para você ler 1:8. Isso aqui é o salmo que eu tenho. Eu perguntei o seu, meu 1:8. Vê o 8 aí. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita ele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. São essas coisas que a gente não entende, né, cara? Eu tenho Josué 1:8 para mim como... Então, são essas, é muito legal, né? Fala a verdade. A gente falar do amor de Deus é bacana demais. E a profundidade é tamanha. Se você começar a entrar, é muito bom a gente falar com pessoas que professam a mesma fé, entendeu? Assim, que conhece aquilo que a gente conhece e sabe daquilo que a gente está falando. Sérgio, tempo nosso está estourando. Sérgio Ricardo Barbieri no Plano 7, um católico se convertendo. Isso! A cada dia. Sua mensagem final ali. Rapaz... Aqui. Isso. Então, a gente fica até assim, nesse mundo onde que tudo é pressa. Para e respira e creia. Porque quando o Senhor deu a última palavra, ele disse, está consumado. Do grego, a dívida foi paga. Então, ele morreu por mim e por você que agora está me ouvindo. Ele morreu por mim e por você. Amém? Amém. Amém. Cousa. Muito bom. Muito bom, Sérgio. Deus abençoe você. Sérgio, obrigado. E continue nessa força aí. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite.